10h16. Olha, em meio à correria das grandes cidades, cercados por ruídos de trânsito, construções e vizinhança, o silêncio está se tornando um dos bens mais preciosos da vida urbana. Hoje, o conforto acústico deixou de ser um detalhe para se transformar em um verdadeiro luxo, um diferencial que valoriza imóveis e transforma a relação das pessoas com as suas casas. Soluções como mantas acústicas, esquadrias de alta performance e projetos integrados estão recebendo os novos lançamentos residenciais, redesenhando os novos lançamentos residenciais. A ideia é criar verdadeiros refúgios urbanos, onde bem-estar, qualidade do sono e privacidade são prioridades. Para falar sobre essa tendência que tem mudado o mercado imobiliário e redefinindo os conceitos de moradia, a gente recebe aqui no estúdio o engenheiro civil e diretor executivo da incorporadora Altima, o Gabriel Falavina. Gabriel, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, é uma honra estar aqui, espero poder ajudar com boas informações. Conforto acústico é um dos principais diferenciais dos imóveis hoje, e eu confesso, me mudei recentemente, faz 2 ou 3 anos, porque morava na Martim Afonso, esquina com a Euclides da Cunha, e o barulho me incomodava muito, principalmente na época da pandemia. Moto pra lá, moto pra cá, final de semana, Harley acelerando, então o barulho da moto se fazia presente direto e aquilo me incomodava. E eu precisei mudar de casa, de apartamento, para ir para um lugar mais tranquilo, ou seja, eu sou diretamente afetado por essa questão do barulho, do ruído urbano. Sim. Veja, eu até tenho uma história engraçada. Meu primeiro apartamento, eu adorei a planta, adorei a vista, a localização, a insolação solar era muito boa. E eu estava naquela ansiedade de me mudar para o apartamento, peguei um colchão, não tinha nada no apartamento. Fui lá com um colchão para dormir e eu lembro que eu me deitei, o colchão estava na sala ainda. No que eu me deitei, eu escutei os vizinhos conversando. E é algo que é difícil você mapear no momento de compra, principalmente em imóvel na planta. Então é um ponto de muita atenção, porque no dia a dia faz muita diferença na qualidade de vida de quem está morando. Então é um ponto de atenção que é desafiador, mas tem como mitigar essa poluição sonora, tanto externa quanto de vizinhos e de áreas comuns. A gente pode até considerar que o silêncio pode ser considerado um elemento de valorização do imóvel? Sem dúvida. Sem dúvida. Principalmente no imóvel pronto. Então, a gente na Altima trabalha com imóvel em lançamento. Então, a dica que a gente dá é que sempre o comprador busque informações sobre qual que foi o estudo, quais foram os cuidados com o tratamento acústico. Porque depois de pronto, é algo que faz muita diferença. Como você mesmo disse, é um ponto que faz você até se mudar, né? Por estar se incomodando ali com barulho de vizinho, barulho de moto, esse tipo de coisa. Do ponto de vista de projeto, engenharia, né? Elaborar isso para oferecer esse conforto. Como é que funciona do ponto de vista de engenharia? Legal. Tudo começa com a arquitetura, na verdade. Então, a própria arquitetura pode mitigar. Eu dou exemplo de suítes, quando você tem cabeceira com cabeceira, às vezes de noite você vai escutar a outra casa conversando. Você tem também exemplos de áreas comuns que às vezes ficam muito próximas de apartamentos. Então, a arquitetura mesmo, ela consegue mitigar. E também existem questões construtivas. Então, metodologias construtivas desde paredes com reforço acústico, parede dupla com uma manta acústica que acaba atenuando entre unidades, as lajes flutuantes, que são lajes que tem uma manta acústica que acaba também atenuando aquele incômodo, principalmente de salto, sabe? Que você escuta aquele taco batendo. O forro, você tem como colocar uma manta acústica também, uma lã, que acaba atenuando. E, é claro, as esquadrias, né? As esquadrias, que até é um item mais caro de investimento da construtora, mas tanto os vidros quanto os perfis tem que ter um cuidado para atenuar, principalmente daí, a poluição vindo da rua.
tem alguns endereços ou localizações aqui em Curitiba que são extremamente movimentados para que você consiga ter um conforto acústico mínimo, digamos assim, vidro duplo, né? Uma esquadria de qualidade, etc., para que você não acabe sendo diretamente impactado com aquele barulho que te incomoda dentro de casa e você não consegue. Você chega em casa cansado do trabalho e não consegue descansar, relaxar. Exato. Eu até tenho uma experiência no nosso escritório, ele fica numa casa tombada, que é uma casa histórica ali na Comendador Araújo com a Coronel Dicídio, e é lindo, tá lá, mas a gente veio de um prédio que tinha um isolamento acústico muito bom, e quando eu me mudei eu escutava moto, aliás, agora que a gente tá lá, eu escuto moto, carro passando, e isso faz diferença até no ambiente de trabalho, né? Então, para quem está em casa, é o que você falou, você chega em casa, você quer relaxar, você quer descansar, e ter barulho tanto de vizinho, área comum, moto passando, acaba sendo um incômodo muito grande. Agora, na hora em que você vai observar um imóvel, seja na planta ou já pronto, existem certificações, normas técnicas que regulam isso, e que é interessante observar, porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico, né? Isso tem um conforto acústico, isso tem um material X, Y, a pessoa não conhece, é levada pela conversa. Existe uma questão de norma técnica que pode dar um norte para o cliente? Existe a NBR 15575, que estabelece parâmetros mínimos para a questão acústica. Então, a gente não usa essa NBR como parâmetro de qualidade, mas são parâmetros mínimos legais. Então a construtora ela tem que entregar pelo menos aquele nível, daí isso pode ser medido com um medidor de decibéis, existem testes para ser questionado isso, mas existem consultorias de conforto acústico que vão além desses parâmetros mínimos legais, e que é o que a gente acaba contratando para conseguir daí um conforto acústico superior, né? E daí você tem algumas camadas de conforto acústico, a gente sempre tenta estar no superior, por mais que, como eu disse, na venda, em lançamento, é muito fácil passar batido esse tipo de coisa, esse tipo de investimento. É muito detalhe, né? Porque você acaba não se atentando. E o cliente não sabe. Isso. Exatamente, o cliente não sabe, assim, ele vai ficar atento à localização, à planta, à arquitetura, a outros atributos, mas a questão acústica é muito difícil você descobrir numa compra, até do imóvel pronto, né? Porque você não está ali no dia a dia escutando como é que é a dinâmica daquele condomínio. Mas para a construtora, para a gente é um investimento de longo prazo, não só de relacionamento com os clientes, mas também de pós-obra, né? Porque acaba que se um empreendimento é entregue com problemas acústicos, a consultora acaba sendo acionada e tendo problema com isso. Então, é um investimento de longo prazo, mas que a gente entende que faz muito sentido, principalmente pela responsabilidade perante os compradores. Olha, você que está nos acompanhando pela rádio, né, Jovem Pan News 107.1 ou através do YouTube, a gente está conversando com o diretor executivo da incorporadora Altima, o Gabriel Falavina. Ô Gabriel, agora tem um ponto que incomoda muito a vizinhança, é você ouvir o outro, né? Tem muita gente que critica e fala, puxa vida, mas essa parede aqui, ela é de papel, é muito fina, não é uma parede dupla, a porta também é fina, você acaba ouvindo Sim. o barulho do seu vizinho, muitas vezes isso gera reclamação, gera incômodo, fala com o síndico e perceber tudo isso. O meu questionamento agora para você é o seguinte, essa tecnologia, ela passou a ser implementada nos últimos 5 ou 10 anos, a preocupação com esse conceito, com entregar imóveis de qualidade, isso passou a fazer parte de uma nova onda do mercado da construção civil, das incorporadoras? Olha, não chega a ser igual à sustentabilidade, que virou uma onda assim, de muito mais atenção. Acho que sempre foi um problema a questão acústica. Hoje o comprador ele consegue ter um pouco mais de informação, o comprador ele já chega no plantão de vendas questionando se existe, por exemplo, uma laje com manta acústica, se a parede é dupla, ou quando é uma construção seca, que também é possível ter uma atenuação acústica, que daí a gente está falando de drywall, se esse drywall é uma chapa dupla, se tem tratamento, se não tem. Então existe uma preocupação geral. E hoje existem mais tecnologias para lidar com isso. Vou dar um exemplo de uma tecnologia que não é antiga, mas recente, que é um tratamento da instalação hidráulica. Então, principalmente em edificação vertical, que você tem
as instalações hidráulicas passando pelos apartamentos, quando o vizinho aperta uma descarga, por exemplo, você acaba sendo incomodado. Existe hoje linhas Silentium, as linhas laranjas que a gente chama, que fazem um tratamento para que até a água, quando passe pelo seu apartamento ou esgoto, não atrapalhe, às vezes no meio da noite, você escutar aquela descarga. Então, existe uma evolução de tecnologias, reboco, argamassa com tratamento acústico, linhas secas que estão vindo a cada tempo, mas eu acredito que seja um problema constante que já existe há bastante tempo. E claro, a implementação, ou quanto maior o desenvolvimento de uma tecnologia, para que ela seja implementada, enfim, houve um estudo, né? O próprio equipamento, o material pode ser diferente, isso gera um custo, né? Ou seja, há um acréscimo quando se tem tudo isso à disposição, sem dúvida. Sem dúvida. E por isso o ponto de atenção ao comprar em lançamento, porque como existe um custo, isso de fato vai impactar a viabilidade ali da incorporadora, da construtora, é muito fácil para a construtora falar, poxa, isso aqui não vai fazer uma diferença comercial no curto prazo, porque o cliente não pergunta, então vou entregar aqui um conforto acústico, não vou investir nessas esquadrias, nessas instalações hidráulicas, ou até nesse projeto de arquitetura que tem esse cuidado. Então, por conta desse investimento, é importante os compradores estarem muito atentos, solicitarem esse estudo de conforto acústico para que na compra saibam qual que é o conforto acústico que vai ser entregue. E para quem se pode dar ao luxo, ao direito de ter isso, faz uma diferença, é um investimento que se paga aí muito a longo prazo, né? Muito, muito. Assim, quem tem, geralmente quem já passou por isso que valoriza, né? Então, quem já passou por, seja um cachorro latindo de noite, conversa de vizinho, salão de festas, as motos, né? Sempre tem aquela turma do escapamento aberto. Nossa, que passa a turma aí, do grau, né? Exatamente, a turma do grau. Então, quem passa por isso sabe o nível de incômodo. E assim, a gente geralmente tem uma vida dinâmica, quer chegar em casa e quer ter paz. Então, chegar em casa e estar num ambiente silencioso, confortável, sem incomodação, faz muita diferença. Então é um ponto de muita atenção. Ô Gabriel, destes prédios que a gente tem visto aqui em Curitiba, que inclusive é uma disputa, o maior, né, e tal, estão se construindo, etc. A guerra dos egos. É consenso já que estes empreendimentos ou estas construções já contam com esse nível de preocupação de conforto acústico por serem prédios cada vez mais modernos? Não. Então, assim, é uma preocupação. É claro que construtoras que estão há bastante tempo no mercado já têm esse cuidado, porque no longo prazo isso acaba sendo um problema, mas não é consenso. Por mais chamativo que seja o prédio, imponente, é importante essa consulta para entender qual que é o nível de entrega de conforto acústico. Tem muitos empreendimentos que acabam tendo muita visibilidade por outros atributos, seja porque tem altura ou tem outras questões, mas acabam economizando nessas questões mais técnicas, exatamente porque comercialmente já tem uma performance muito boa por outros atributos. Então é importante em qualquer empreendimento, que claro, tem consultoras muito responsáveis e muito sólidas em Curitiba, mas é sempre bom ser feita essa consulta para que não exista incômodo mais tarde. A minha pergunta, acho que você acabou de responder. Essa próxima que eu faria o que o morador, né, o interessado em adquirir um imóvel, tem que prestar atenção, se certificar quando senta diante de um corretor ou quando vai assinar um contrato, enfim, é algo que ele está se comprometendo, assim como do outro lado da mesa também está a entregar, algo para 10, 15, 20 anos, né? Ou ainda o resto da vida. Exato. Ou seja, se está com dúvida, explicar, buscar todas as informações, porque afinal a gente está falando de casa, de morar, né? Precisamos ter conforto. Exato. Então é exatamente esse questionamento, essa busca e assim, muito rapidamente vai ficar muito claro para a construtora que realmente tem um estudo e que vai pegar, não, que legal, deixa eu pegar aqui com a engenharia um relatório para você ver que ambiente a ambiente foi feito um estudo, um mapeamento de como o ruído seria atenuado naquela situação, ou às vezes vai ser uma conversa fiada. Então é importante que cada comprador questione isso. Para apartamentos prontos, que às vezes você não vai ter o contato com a construtora tão diretamente, eu acho que um questionamento da vizinhança, tentar entender com quem mora ali
como é que é o dia a dia, se tem esse incômodo, e sempre a curiosidade, né? Buscar informação é importante. Olha, eu conversei aqui no Pan News Curitiba com o engenheiro... Gabriel, extremamente oportuno. Há pouco a nossa equipe trazia informações ao vivo ali sobre a questão do incêndio na PUC. Você comentava antes de entrar ao vivo que tem uma obra, né? A Altima tem uma obra ali perto da PUC. Vocês são parceiros em algum momento, né? De contato, etc. E você, enquanto engenheiro, observando essas imagens, ainda que não foi ao local, apenas com relação à estrutura, né? Que foi parcialmente destruída, vimos ali as informações. Tem que fazer perícia, tem que ter levantamento, não dá para dizer que o prédio está condenado ou não, mas é um caso triste, né? Porque a PUC é referência aqui em Curitiba. Muito triste. A gente, como você mencionou, tem um empreendimento que foi lançado ali na frente, ao B41, que é um empreendimento para moradia estudantil. Ele foi vendido ano passado, e a gente tem uma parceria acadêmica e social com o Grupo Marista, com a PUC. Então a gente ficou assim, eu estou muito triste com essa história toda, é muito recente, então essa informação veio ontem à noite. Primeira preocupação é se tiveram vítimas. A gente fica muito feliz que não tiveram. E é muito cedo para dizer o que houve e tentar entender e explicar um pouco melhor a situação. Nos parece, eu não sou especialista no assunto, né? Sou engenheiro, mas não sou nem de longe, nem de perto especialista no assunto. Mas parece que alguma coisa fez com que alastrasse muito rápido aquele fogo, porque tomou conta do bloco com muita velocidade, e até por isso eu fico muito feliz de não ter vítimas, né? Porque numa situação dessa, imagina a sala de aula, parece que estava tendo um evento no teatro deles ali no Tuca, você nunca sabe, às vezes bloqueia uma saída, poderia ter sido muito pior. Então acho que dos males o menor, né? Só material. E vai ser uma dor de cabeça, mas vai ser reconstruído. Aí. Gabriel Falavina, diretor executivo da incorporadora Altima. Gabriel, para quem quiser mais informações, acompanhar sobre projetos, redes sociais, onde é possível encontrar mais detalhes? Legal. Tem o nosso site, altima.com.br, mas principalmente o Instagram, Altima Incorporadora. Eu sou bastante ativo lá, a gente gosta de mostrar os bastidores. Não é Instagram daquele corporativo chato, é Instagram para mostrar o dia a dia. Então nos sigam lá, que vai ser um prazer ter vocês conosco. Tá aí. Obrigado pelo papo, Gabriel. Ótimo dia. Obrigado, bom dia.